Você grita, você celebra pela fé, porque você não vive pelo que você vê, amém? Glória a Deus. Então abra comigo em Marcos 4:35, o Senhor vai falar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom quando o Senhor fala conosco. É tão bom quando Ele nos surpreende. É tão bom quando Ele nos ensina algo novo. Sabe, às vezes a gente coloca a expectativa de que Deus faça as coisas de uma forma, da forma que a gente quer, da forma que a gente acha que tem que ser. Mas sabe, Deus, Ele nunca é pego desprevenido. Deus, Ele nunca chega atrasado. Deus, Ele nunca perde o time para fazer aquilo que precisa ser feito. Pelo contrário, os céus estão operando e trabalhando em nosso favor. Deus está agindo no meu e no seu favor. Deus está operando na circunstância, situação, quadro. Não importa qual foi o diagnóstico, notícia, aquilo que o inferno falou, aquilo que você até viu. Deus continua tendo todo o poder. Deus continua agindo. Amém? Então eu quero que nessa noite você celebre, você se agite. Por quê? Porque como está um pouquinho, mais refrigerado, oh glória a Deus. Para você ficar atento, para você ficar desperto, o que é que você faz? Você reage à palavra. Pastor, eu estou com frio, pronto, você quebra o frio reagindo à palavra. Você sabia que a ação gera calor? O movimento gera calor? Então, meu irmão, você já se agita, já reage, já corresponde à palavra, amém? Marcos 4:35, quem achou, declara. Minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e não está bom porque eu sou. Aleluia. E ao cair da tarde deste dia, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para outra margem do lago. E deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou tão grande temporal, com vendaval e ondas rebatendo contra o barco, que estava já no meio da água. Entretanto, diga comigo, entretanto, Jesus dormia deitado na polpa. Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça numa almofada, e inquietos acordaram-no gritando, mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E o vento parou e se fez grande calma. E disse-lhes, por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros, mas quem é este, que a quem o próprio vento e o mar obedecem, amém? Glória a Deus. E eu queria começar falando aqui de um ponto muito importante dessa mensagem, que é, a gente olha para a vida de Jesus e para tudo aquilo que Jesus fez e para todos os lugares onde a gente viu Jesus agir e operar, e nós vemos nele alguém que tinha autoridade, mas não só autoridade, mas certeza do propósito e do caminho no qual estava trilhando. E isso fica muito claro na vida de Jesus, isso fica muito claro em tudo que Ele faz, e isso também nos ensina muito sobre a vida que Deus tem preparado para nós. Isso nos ensina que uma vida de alguém que sabe o propósito e o caminho que está trilhando, alguém que sabe quem é o Pai, alguém que sabe para onde está indo e o que está fazendo, descansa em meio a qualquer circunstância ou situação. E o texto está mostrando aqui que estava todo mundo no barco. Só que enquanto todo mundo estava preocupado, Jesus dormia na polpa. E eu não sei se você viu um barco, eu não entendo muito de barcos, mas vou tentar te explicar. Existe a parte da frente do barco, que eu não sei o nome, mas existe a parte de trás, que é o fundo, que é como se fosse uma reserva, e é esse lugar onde Jesus estava dormindo. Ou melhor, ao contrário. A frente é a proa. Glória a Deus, aí ó, você aprendendo. Na frente do barco é a proa, atrás é a polpa. Olha aí, não é polpa de fruta, é a polpa do barco. E Jesus estava dormindo na polpa do barco. Ele estava dormindo na parte de trás do barco. Mas o lugar onde ele estava dormindo impedia que o barco saculejasse, impedia que ele soubesse o que estava acontecendo? Não.
E eu não sei se você já teve essa experiência de estar em um lugar e dormir. Mas você está dormindo, mas você está sentindo tudo o que está acontecendo. Quem já passou por isso? Jesus estava dormindo. Jesus não estava ileso a sentir tudo o que estava acontecendo no barco. Jesus não estava inerte diante da situação que estava acontecendo. A questão é que os discípulos escolheram tomar uma postura, Jesus escolheu tomar outra. A tempestade estava acontecendo lá fora, a tempestade estava rolando e isso estava impactando na vida deles. Só que isso é o que acontece para mim e para você. Ei, a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo. E a diferença é que alguns estão inquietos, outros estão descansando. Alguns estão preocupados com a tempestade, outros estão descansando enquanto rola a tempestade. E isso para a gente nos confronta, porque quando nós vemos um problema, a nossa primeira atitude é querer resolver. A nossa primeira atitude às vezes não é nem querer resolver, na verdade é se desesperar. Quando surge o problema, ou o problema ainda nem surgiu, você já está desesperado. Ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Alguém me socorre. Meu Deus, como é que vai ser dia 15 e você ainda está no dia 1º? Meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, tem gente aqui que está com a cabeça já em dezembro. Jesus amado, não pastora, minha roupa de Natal, como é que vai ser a minha roupa de Natal? Oh Jesus, ajuda. Você está com a mente lá. Só que a palavra diz que a gente não tem que estar preocupado, ansioso, temeroso. A palavra não nos chama para viver uma vida na qual nós nos pautamos em olhar as circunstâncias, em olhar a tempestade. E talvez você pense, realmente é verdade, é muito fácil. Não, querido, deixa eu te dar o contexto. A palavra está dizendo aqui que era ao cair da tarde. Então já era quase no final do dia, imagine, quase no final do dia, num barco, no meio do nada. Não tinha lâmpada, não tinha eletricidade, não tinha... Quando a gente pensa no barco, a gente pensa nas estruturas de hoje em dia, né? Não sei se você já entrou em algum barco, algum cruzeiro, alguma coisa, mas se você já entrou, a primeira coisa que vai vir à mente é aquela estrutura toda bonita, toda aconchegante. Ai, meu Deus, coisa linda. Aí liga a luz. Meu Deus, misericórdia, não lembra disso não. Ô, queridos, eu peguei é ferro ou é lancha? Não, é lancha. É o que sacode. Meu Deus, eu fui uma vez, queridos, inventar de pegar isso. Eu não queria. Na época foi com minha mãe. Ela disse, bora, vai dar tudo certo. Eu, mãe, esse negócio não está com cara de seguro. Esse negócio aí não está com cara de que vai dar certo. Queridos, foi do começo até o fim. Um negócio sacudindo, eu dizendo, meu Deus, não deixa eu morrer. Meu Deus, não deixa eu morrer. Meu Deus, não deixa eu morrer. Deus escutou, glória a Deus. Mas pense comigo, no momento em que as coisas acontecem, no momento em que nós nos deparamos com um cenário como esse em que eles se depararam, a primeira coisa que quer bater na sua porta é a preocupação. A primeira coisa que quer bater na sua porta, que quer dizer que tem razão, é o problema. Ele diz, rapaz, eu estou te dizendo que é certo aqui que vai dar ruim. O problema tem uma voz e ele quer te dizer que você tem que ouvir ele. E aí você começa a olhar para aquela circunstância e eu olho para a vida desses homens e eu fico pensando, rapaz, os caras no fim da tarde, no meio do nada, mesmo Jesus estando no barco, eu acho que eles pensaram assim, rapaz, Jesus não está sentindo que está rolando uma coisa diferente aqui. E a palavra vai dizer que o barco estava enchendo de água. Então o bicho estava pegando, não estava um cenário bonito. Só que a gente não está falando de pessoas que não conheciam o poder de Deus. A gente está falando de homens que viram milagres. A gente está falando de homens que conheciam o poder de Deus, que sabiam com quem estava, que estava com Jesus, que poderia fazer milagres. Que já tinham tido experiência com Deus, que já tinham autoridade para usar a fé. Então não era alguém que não conhecia. Eles conheciam o verbo vivo. Eles conheciam o verbo vivo. Sabe, hoje eu e você, a gente tem a nossa palavra aqui, ó, a gente tem a Bíblia.
E a palavra é viva, só que eles estavam com o próprio verbo encarnado frente a frente. Mas quando veio a tempestade, ficou todo mundo inquieto. Quando veio a tempestade, ficou todo mundo com medo. E deixa eu te dizer o que é que significa a palavra inquieto. Inquieto é o que não está quieto, em constante movimento, agitado. Agitado pelo receio ou pela incerteza. Que denota apreensão, angustiado, ansioso, que expressa preocupação, desassossego, desassossegado, que nunca está satisfeito com aquilo que possui. Ei, a inquietude te impede de ver o agir de Deus. A inquietude paralisa a sua fé. A inquietude te rouba de viver os milagres do Senhor. Aqueles caras, ao invés de usar a fé que eles já tinham, ao invés de crer no poder do Jesus que já tinha dado autoridade para eles, ficaram inquietos, ficaram temerosos diante do problema, diante da circunstância. E sabe, como eu disse, em tudo nós aprendemos com Jesus. Em tudo nós aprendemos com Jesus. Se você olhar do começo ao fim da trajetória de Jesus, você não vai ver Jesus mudar por causa da circunstância. Você vai ver a circunstância mudar por causa de Jesus. E é esse evangelho que ele nos ensina. Quando a circunstância vem, não sou eu que mudo por causa da circunstância. É a circunstância que muda porque eu cheguei. É esse evangelho que nós cremos. Isso é viver por fé. Não é eu estou crendo, mas misericórdia, ai meu Deus, a conta é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não. E continuando o significado, com os seus próprios conhecimentos ou com o saber de outro. Inquieto. Deus não te chamou para andar baseado no que estão dizendo, no que estão falando. Não porque não sei quem me disse que era assim. Porque dá isso e morre. Mãe que tinha mania de fazer essas coisas, né? Não, menino, porque se você toma chuva, se não curar a chuva, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. E aí, morre. Eu lembro que quando eu via a chuva, eu ficava assim, rapaz, não, eu posso esperar, pô. Eu não quero morrer, não. Ou então, quando não era isso, eu lembro que eu cresci ouvindo isso, que se deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Rapaz, eu acreditava tanto naquilo que quando eu vi o chinelo, meu Deus, ai meu Deus, maninha, para não morrer. Imagine. E aquilo me deixava inquieta. Uma ideia que foi colocada na minha mente, algo que eu ouvi tanto, e passei a acreditar, e por causa disso, eu ficava inquieta. E assim tem muitos crentes hoje, ouvindo o que o diabo está dizendo, ouvindo o que o mundo está dizendo, ouvindo todas as vozes, menos a voz de Deus, e tem ficado inquieto. E a inquietude rouba de nós o discernimento. A inquietude rouba de nós. Sabe por quê? Porque quando essa circunstância vem, quando eles se deparam com isso, os caras que tinham experiência no mar, que eram pescadores, estavam desesperados com uma tempestade. Não era alguém que não tinha nenhuma experiência. Era alguém que já tinha experiência. Mas você percebe que no momento que a circunstância se levanta, eles se permitem entrar nesse lugar de inquietude. E ao invés de focar em tudo aquilo que eles já sabiam, em quem eles eram, em quem Jesus era, eles focam no problema. E às vezes você está assim. Jesus está liberando uma palavra, Deus está falando, Deus está liberando sentenças. E você, ao invés de estar ali pegando a palavra, ficando com a palavra, você está inquieto, sendo roubado da sua identidade, sendo roubado do que a palavra diz. Com Jesus dentro do barco, mas sem usar o poder que Jesus tem. Com Jesus ali. Com Jesus ali. Então nós precisamos entender que não tem meio termo. Ou você vai andar inquieto, ou você vai andar em fé. Ou você resolve crer e ficar com o que Jesus diz, ou você resolve ficar inquieto e olhando para as circunstâncias e se movendo a partir delas. Não tem esse negócio de ir em cima do muro.
Ou você crê ou você não crê. Ou você resolve ficar com a palavra até o fim. Ou você resolve permanecer crendo. Não tem isso de meio termo. Ah, não, mas eu estou com dúvida se Deus pode fazer. Na dúvida não opera a fé. Ou você crê ou você crê. Não, eu estou com dúvida se Deus pode operar. Não, querido, começa a quebrar isso. Não, o que é que Jesus diz a respeito disso? O que é que a palavra diz a respeito disso? Qual as promessas de Deus sobre a minha vida? O que é que Jesus está dizendo sobre mim, sobre a minha casa? Porque eu não consigo olhar para Jesus e encontrar em Jesus dúvida alguma. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia a palavra que ele tinha do Pai. Tanto sabia que ele descansou. Tanto sabia que ele não estava preocupado com a tempestade. Porque quem sabe para onde está indo, sabe que o problema do meio do caminho não vai impedir a chegada. Ele sabia. Ele sabia. Então não tem como crer estando inquieto. Não é na inquietude que Deus se move. Não é na preocupação que Deus se move. Deus não vai se mover porque você está preocupado. Deus vai se mover se você crê. Não, eu estou preocupado com a conta, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Ei, tira esse lugar de preocupação e começa a entrar no lugar de fé. No lugar da preocupação. Deus não tem como operar. Porque eu poderia dizer até que preocupação é fé no diabo. Por quê? Porque você está se ocupando pensando que vai dar tudo errado. Você está se preocupando, gastando tempo, achando que nada vai dar certo. Você está investindo tempo e esforços dizendo, não, rapaz, não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu não estou vendo o meio, eu não estou vendo o modo. Muda o discurso. Muda a estratégia. Muda o comportamento. Para de olhar para o que você está vendo, o aparente, e começa a olhar para o que a palavra diz. Começa a se mover em fé. Eu não estou vendo não, mas eu creio. Eu sei que isso aqui não é o meu fim. Eu sei que mais poderoso é o Senhor para mudar essa circunstância, para alterar esse quadro. Começa a se recordar de tudo aquilo que Deus já fez. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Então, se Ele fez lá no passado, significa que Ele não pode fazer hoje? Não, pelo contrário, Ele pode fazer. Então, só muda a percepção. Tira o óculos da preocupação e começa a colocar o óculos da fé. E o diabo tem usado muito isso. Usado de distração, usado de circunstância para tentar nos tirar do foco, para tentar nos impedir de ver, para fazer com que a gente fique atordoado com o que está acontecendo, ao invés de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Porque se você olhar para Davi e Golias, você vê o que é o tempo todo o gigante falando, amedrontando, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, mas ele não faz nada. Ele só fala, e de tanto ouvir, o povo começou a acreditar e estava um bando de homens preparado para a guerra, mas com medo. Por causa daquilo que estava ouvindo. Esqueceram todas as experiências que tiveram, esqueceram o Deus em que criam, que era poderoso, que já tinha vencido tantas outras batalhas. Por causa daquilo que estava ouvindo. E aquilo ali os roubou de se posicionar. Ei, mas deixa eu te dizer o que Deus quer fazer nesses dias. O que Deus quer operar nesses dias. Ele só precisa de alguém que, ao invés de estar ouvindo os decretos do diabo, esteja ouvindo os decretos de Deus e resolva agir em fé. Oh, aleluia. Não dá, queridos. Sabe, eu percebo uma coisa. Quem não tem nada a perder, não tem o que temer, você já viu? Mas às vezes a gente está tendo a nossa vida como tão preciosa. A gente está vendo as circunstâncias como tão maiores, como tão preciosas. Ai meu Deus, se eu não fizer isso, não vai resolver. Que às vezes a gente acaba de se privar de viver aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus pode fazer.
Porque se você pensa só que você pode resolver, você não está crendo que Deus pode operar. E nós precisamos crer no agir de Deus. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar ao qual o Pai já nos chamou para que nós estivéssemos. Aleluia! Não esteja agitado ou ansioso. Em Filipenses 4:6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não estejais ansiosos, antes apresentai. Se eles ficassem só olhando para aquela circunstância, só olhando para aquele momento, e não colocassem diante de Jesus o cenário, eles iam continuar com medo de perecer. Só que o que a gente precisa olhar para isso e entender é que Jesus não está te deixando perecer. Porque eles olharam para aquele cenário e ficaram pensando: meu Deus, Jesus está aqui, está deixando a gente perecer. Jesus não está deixando você perecer. Mas você precisa aprender uma lição em meio à tempestade. Que lição é essa? Que esse momento não te define. De que isso não determina o poder de Deus. Não é a tempestade, não é o dia mau que vai definir a verdade de Deus sobre a sua vida. Não é o momento que define a sua história. Não é. Mas quando a gente se depara com isso, queridos, eu sei o que é isso, a gente pega e olha e diz: meu Deus, e agora? Mas a gente não foi chamado para viver por vista. Você não foi chamado para viver constatando de realidade em realidade. Você foi chamado para viver por fé. E a fé chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. E isso vai te confrontar mesmo. Isso vai ter que te fazer sair da sua zona de conforto. Porque é mais confortável você murmurar do que você virar a chave e ir para aquilo que Deus está dizendo. Infelizmente, o ser humano tem um lado negativo. E quando a circunstância vem, a primeira coisa que a sua alma quer dizer: rapaz, né? Já era. Não tem mais jeito. Só que, todo tempo em que a gente lê essa palavra, a gente vai ver que o Senhor está nos chamando para sair dessa mentalidade, para transformar a nossa mente, para mudar a nossa forma de pensar e começar a pensar e a viver conforme aquilo que Ele diz. Por quê? Porque Deus já viu o final da história, Ele já sabe qual é o seu destino final, Ele já sabe qual é a resposta e o caminho que você tem que seguir. Então o que a gente precisa? Confiar nele. Confiar de que aquele que está no barco conosco, tem poder para mudar a circunstância, tem poder para virar a chave. Não, mas pastora, você não está entendendo, é uma tempestade. Não, mas você não está entendendo, o céu está fechado. Ei, deixa eu te dizer que aquele que te criou fez a terra e tudo que há nela, e se Ele fez, Ele tem poder de mudar. Não há nada impossível para Deus. O mesmo Deus que te curou é o mesmo Deus que tem poder de te prosperar. A questão é que às vezes você está querendo limitar o agir de Deus. Não, rapaz. Não, Jesus cura não significa que Ele paralisa a tempestade. Não, rapaz. Não, Jesus muda isso, mas não significa que Ele muda aquilo. Ei, não limite a Deus. Apenas creia que Ele pode fazer. Porque Ele pode operar. Ele pode. Então, como eu disse, a quietude nos faz esquecermos de quem nós somos e de quem Ele é. E em Salmos 46:10 vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, ao invés de querer se mover na agitação, permita-se aquietar o seu coração. Permita-se olhar e ter certeza: Ele não mudou. Se Ele não mudou, a promessa ainda está de pé. Se Ele não mudou, tudo aquilo que Ele disse ao meu respeito também não mudou. Ele não mentiu, Ele não voltou atrás. Então o que é que eu preciso? Eu preciso confiar
confiar e descansar. Eu preciso aprender com Jesus a entrar nesse lugar de descanso. Mas para isso você primeiro tem que apresentar as circunstâncias a Ele. Você tem que colocar diante dele. Porque às vezes a gente quer que Jesus resolva, mas a gente nem orou. A gente nem apresentou ao Senhor. A gente nem colocou diante de Deus. A gente só está se desesperando. Rapaz, chegou o boleto lá de R$1.000 e agora? O que é que eu faço? Liga para um, liga para outro, liga para um. Mas você nem orou. Você nem ouviu o que Deus tinha a dizer. Você nem esperou aquilo que Deus poderia fazer diante desse quadro, diante desse cenário. Mas pelo contrário, você recebeu a notícia e está se movendo. E tá, meu Deus, por que Deus não está agindo? Por que Deus não está operando? Por que o cenário não está mudando? E Deus está, rapaz... Você não me apresentou, você não me entregou, você não confiou a mim o poder para mudar a situação. Entenda, Deus não vai chegar e vai brigar com você, vai dizer, me dê o seu problema que eu resolvo. Não vai. Não vai. Se você quiser resolver na força do seu braço, Deus vai deixar você resolver na força do seu braço. Ele não vai te forçar. Ele não vai tomar da sua mão os problemas. Somos nós que entregamos os problemas diante dele. Somos nós que colocamos as circunstâncias e situações diante dele. Somos nós. E ele não mudou. Então é tempo de nós acalmarmos o nosso coração, nos lembrarmos da promessa, nos lembrarmos de quem Jesus é. Lembra que Jesus ainda está no barco da sua vida. Lembra que Ele ainda está com você. Lembra que você tem um Espírito Santo, um Consolador, um Ajudador. Ele não saiu, Ele continua com você todos os dias. Então comece a contar com a ajuda dEle. Começa a contar com a ajuda dEle. Lembra que Ele está aqui com você. Lembra que Ele pega junto com você. Mas como eu disse, quando as circunstâncias se apresentam, parece que às vezes a gente fica meio cego. Esquece de tudo aquilo que a gente viveu, esquece do Deus que é poderoso. Porque eu fico olhando para o povo Deus tirou do Egito, e quando chega no meio do deserto, o povo está questionando onde é que está Deus. Espera aí, Deus mudou? Não. Não foi Deus que libertou o povo? Foi. Aí agora Deus libertou o povo e largou o povo jogado no deserto. Não. Mas é que o povo, diante da circunstância que estava vendo diante dos seus olhos, esqueceu o Deus que os tirou de lá. Ficou paralisado com aquilo que estava vendo e esqueceu de continuar se posicionando no lugar onde deveria estar. Porque se você for ver, vai dizer no começo lá antes de Deus libertar o povo, que Ele ouviu o clamor daquele povo. Mas quando chega no deserto, esse povo não está mais clamando, não. Esse povo está murmurando. Percebe que o posicionamento mudou? Percebe que a atitude mudou? Entenda, Deus não mudou nem no começo, nem no final da trajetória deles, mas o coração deles que mudou, a visão deles que mudou. Deus não mudou. Então nós não podemos chegar no meio da caminhada e ficar, Jesus, cadê você? Você está onde? Não estou lhe vendo. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. E o que é que falta então para a circunstância virar? O que é que falta para a circunstância mudar? Nós voltarmos os nossos olhos para Jesus. Nós continuarmos andando e olhando para Jesus. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o que você está vendo. Prova disso é Pedro. Ele vê Jesus andando sobre as águas, pede para ir andar sobre as águas também, crê na palavra que Jesus libera e vai. Só que quando ele começa a olhar para a tempestade, percebe? O olhar dele mudou. Quando o olhar dele muda, a fé que ele estava tendo para caminhar, escorre junto. Então não mude o seu olhar.
Não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de caminhar e olhar para Jesus. Porque às vezes a gente quer olhar para aquilo que o irmão está fazendo, para que não sei quem está fazendo. Pô, não, esse negócio é um negócio de sucesso do momento, vou fazer isso. Ei, o Senhor te chamou para isso. Continue olhando para Jesus. Continue crendo naquilo que Ele já falou. Continue caminhando na certeza da palavra. É nesse lugar que nós temos segurança. E a palavra vai dizer em Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Deus não mudou. O Deus que te supriu no mês passado vai suprir esse mês. Não, mas eu estou preocupado. Não, mas eu não sei o que fazer. A nossa alma quer se agitar. A nossa alma quer se agitar, mas é nesse momento que você precisa olhar e ver, opa, eu estou precisando alimentar o meu espírito, eu estou precisando orar mais, eu estou precisando jejuar mais, eu estou precisando meditar mais. Eu estou precisando olhar mais para Jesus. Quando a gente fala dos pilares nessa casa, não é à toa. Não, mas pastor, eu estou passando por um problema financeiro, como é que os pilares vão me ajudar? Oxe. Você começa a meditar, e aí você começa a perceber as verdades de Deus sobre a sua vida, e você começa a entender que Deus não mudou, que Ele não vai te desamparar. Aí você começa a jejuar, e a sua carne que estava ali, ó, se tremendo toda, cheia de posicionamento de ideias, começa a se dobrar à vontade do Espírito. Não, pastor, eu vou jejuar porque aí Deus vai operar. Não, Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Então o que é que muda? O que é que muda é você, porque você começa a ouvir o que Jesus está dizendo. E quando a gente começa a ouvir o que Ele está dizendo, o medo que a gente estava, o olhar que a gente estava contrário começa a mudar. Pode perceber, um piloto de avião, ele tem lá um mapa, mas ele não está vendo nada, querido. Só vê branco no branco, ou azul no branco, branco no azul. Só vê isso da cabine. Mas tem alguém na torre de comando que tem um mapa com todas as linhas do céu, vendo todas as direções e os roteiros, sabendo para onde cada voo está indo. E essa pessoa que está na central de comando está enviando os sinais e as notícias para aquele que está lá na cabine, para que ele possa seguir o caminho correto e chegue ao destino com sucesso. E eu quero te dizer, Deus não saiu da cabine, Ele continua na central de comando. O que é que precisa então? Você se conectar com Ele. Ele já tem a rota na mão, já está tudo pronto, o destino já está traçado lá. Você só precisa ouvir o que Ele está dizendo. Para de querer alterar a rota. Para de querer mudar o caminho. Começa a ouvir o que Ele está dizendo. Não, mas eu estou vendo turbulência. Ei! Ele já viu a probabilidade da turbulência. E se Ele te deixou seguir por esse roteiro, é porque Ele sabia que a estrutura tem tudo o que ela precisa para chegar até o final do destino. Deus não te fez de remendo, não. Deus não te fez de remendo. Não, mas eu não suporto. Não, mas eu não aguento. Você aguenta. Você aguenta. Oh, glória a Deus. Jejuar 21 dias, você aguenta. Não, mas pastor, eu nunca fiz isso. Você aguenta. Como é que você vai saber isso fazendo? Oh, glória. Olha a revelação aí. Não, mas fazendo. Não, mas eu não sei. Eu acho que eu vou cair. Eu acho que eu vou desmaiar. Você já caiu? Desmaiou? Então. Oxe, quando tem um problema, você fica sem comer? Oh, glória. Não, porque esse problema eu estou sem fome. Ai, eu não sei o que fazer, eu não vou comer não. Eu estou enjoada, eu não quero nada não. E Satanás está lá rindo para sua cara, eu vou falar. Querido, se for para passar fome, que seja jejuando. Porque nem jejuando você não está só passando fome, você está gerando algo maior do que você. Mas não. Tem crente que não jejua, mas passa fome.
Ele não jejua. Convoca um jejum, ele não jejua. Mas quando vem um problema, passa uma fome que chega, ó, na capa do Batman. Ninguém nem reconhece. Menino fez o quê? Dieta? Mudou a alimentação? Não, rapaz, seus problemas. Ô, querido. Deixa eu te dizer, é melhor jejuar. É melhor jejuar. Porque passar fome não te leva a nada, não te acrescenta em nada. Pelo contrário, você começa a ficar mais doido ouvindo a voz de Satanás. Mas jejum, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir as direções de Deus. Você vai ver o quanto sua carne ainda estava viva e precisa morrer. Ai, meu Deus, e agora? Eita, a carne está viva, olha. Jesus me ajuda. Me dá forças. Então, o que você precisa não é algo extraordinário, porque tem gente que está achando, meu Deus, Deus vai vir com uma bola de fogo, um sobrenatural. Meu Deus, vai vir um anjo e vai tocar na minha cabeça, e então tudo vai mudar, a minha vida vai mudar, a minha mente vai mudar. A palavra diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra não está dizendo que Deus vai transformar você, a palavra está dizendo transformai-vos. Ou seja, é uma ação que eu e você temos que fazer. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o posicionamento é nosso, a atitude é nossa. Os céus não mudou. Então nós precisamos continuar olhando para Jesus. Nós precisamos continuar crendo no poder dele para transformar as circunstâncias. Em João 16:33 vai dizer, eu vos disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que eu passo pela situação e pelas aflições com bom ânimo? Olhando para Jesus, sabendo que Ele já venceu. E como é que não se inquieta diante das tempestades? Em 1 Pedro 5,7 vai dizer, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais. Percebeu que depois disso, depois de lançar, você tem que ser sóbrio e vigiar? Por quê? Porque a inquietude te tira da sobriedade. A inquietude te leva a decisões inconsequentes, a posicionamentos equivocados. Mas a palavra está dizendo que você tem que ser sóbrio e vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti-vos firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. É lançando sobre Ele as suas preocupações, é caminhando com Ele, é se relacionando com Ele que você fica firme diante do problema, é que você começa a entender qual é a postura e o posicionamento que você tem que ter. Então, diante da tempestade eu não me desespero, diante da tempestade eu me posiciono. Diante do problema eu não começo a gritar, procurar um, procurar outro, me agitar, não. É hora de você começar a se acalmar. É hora de você começar a orar e apresentar ao Senhor os problemas, a situação e crer que Ele é poderoso para liberar uma palavra e mudar o cenário. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma palavra, ou melhor, de muita coisa, mas às vezes a gente só precisa de uma palavra. Porque talvez esses caras estavam achando que, rapaz, não, a gente precisa atracar o barco, a gente precisa jogar a âncora para ter certeza de que a gente não vai morrer. Mas tudo que eles verdadeiramente precisavam era que Jesus liberasse uma palavra. E quando Ele libera a palavra, a circunstância tem que obedecer, a circunstância tem que se dobrar.
Mas deixa eu te dizer, a palavra tem poder na boca de Jesus, certo? Mas essa mesma palavra tem poder na minha e na sua boca. Então agora você não vai esperar Deus descer do céu para fazer. É você que se levanta e declara. É você que fala a circunstância. É você que declara a tempestade. E isso tem que se acalmar. E se você perceber no final do texto lá de Marcos 4, ele vai dizer a eles por que estavam com tanto medo. Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? A questão para a resolução do problema não é uma coisa ou outra, é você andar em fé. A questão não é você se deixar mover pela inquietação, é você permanecer firme na fé. Constrói a sua casa sobre a rocha. Porque se sua casa estiver construída sobre a rocha, pode vir o que for, pode vir o vento, pode vir a tempestade, a casa permanece de pé. E a nossa rocha é Cristo. Não tem outro lugar. Não dá para confiar a sua certeza de que as coisas vão dar certo no seu trabalho. Não dá para confiar a sua certeza no seu marido, na sua esposa. Não, na sua mãe, naquele tio, naquele amigo. A nossa casa precisa estar firmada na rocha. Nós precisamos crer naquilo que Deus tem poder de fazer. Nós precisamos olhar para Jesus e ter a certeza, rapaz, ele está no meu barco, então é com ele que eu vou contar. Rapaz, se ele está aqui, ele está descansando, então é certeza de que nada vai dar errado, eu vou crer. Não, eu vou me posicionar e vou fazer o que ele está dizendo. Eu vou fazer aquilo que a palavra está dizendo. Eu vou continuar com aquilo que Jesus disse ao meu respeito. Jesus está no barco, não previne a tempestade. Mas Jesus está no barco, é certeza de que aquele cenário pode ser alterado. Não previne. Não, mas eu me converti para ter uma vida linda, um arco-íris. Sem problemas. Tudo lindo. Alguém te enganou. Não é conto de fadas. A palavra deixa claro que a gente vai ter aflição. Mas a mesma palavra também deixa claro, porque tem crente que mergulha nisso. Meu Deus, a palavra está dizendo que vai ter aflição. Ai, meu Deus, é uma prova, é uma luta, é um vale, é uma cova. Ai, meu Deus, eu não consigo sair disso. É tanto levante. Ei, pera aí. Pera aí. Nem Jesus. Aí você quer me dizer que o diabo não estava fazendo nem tudo isso com Jesus, vai fazer tudo isso com você? Ô, gente, tem algo errado. Não, pastora, você não tem noção, é tanto levante contra a minha vida. Não, querido, às vezes não é levante, não é. Às vezes é um posicionamento incorreto seu. Mas deixa eu te dizer, você pode sair desse lugar. Você pode romper com esse momento. Não é isso que define a verdade de Deus sobre você e não é isso que paralisa a sua vida. Há algo maior, há uma verdade superior. Então, quando o momento vier, quando a tempestade vier, ao invés de olhar para aquilo, começa a se lembrar de quem Ele te fez. Começa a se lembrar de quem Ele te gerou. Ele te fez filho, Ele te fez herdeiro, Ele te deu autoridade. Começa a lembrar daquilo que tem poder para te tirar daquele cenário. Ao invés de olhar para o cenário, começa a lembrar do que tem poder para te mover dali. Não estou falando de positivismo, eu estou falando de fé. Eu estou falando de olhar para a palavra e saber, não, Ele me deu autoridade. Eu posso declarar, esse cenário vai virar. Não, Ele já tem uma palavra sobre a minha vida. Então eu vou me mover nessa palavra. Começa a recordar de tudo aquilo que Ele te disse. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não é preocupação, é esperança. Começa a trazer a memória. Começa a trazer a memória. Não, mas a minha situação é, ele se fez pobre para que pela sua pobreza você fosse enriquecido. Não, Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades para que pelas suas pisaduras você fosse sarado. Começa a recordar. Começa a recordar. Porque maior é o Senhor.
Mas poder tem essa palavra. Eu não estou falando que você vai se confiar, você não se confia na palavra. Confia naquilo que Deus disse. Permanece firme com os decretos de Deus, que aí sim você vai conseguir descansar em meio à tempestade, que aí sim você vai conseguir ficar em paz em meio aos problemas. A paz que Deus tem para nós não significa que a gente vai ter paz só quando não tem nada acontecendo, não. É paz em meio à guerra. É você estar com seu coração tranquilo, mesmo tudo parecendo que não está dando certo. É você confiar em Deus e saber, não, rapaz, Ele não mudou. Ele continua operando. Ele continua trabalhando. Por isso eu vou confiar a Ele esse problema, a essa circunstância, eu vou descansar. É confiar nele, amém? Se coloque de pés. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos nesses dias nos posicionar. Não importa qual seja a circunstância, se for uma tempestade ou o que for que se levante. Que nós possamos nos posicionar com a autoridade da palavra, ao qual o Senhor já nos deu. Que nós possamos nos posicionar e repreender e fazer com que tudo isso se aquiete, se acalme. Porque nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Porque sabemos que o Senhor não nos deixou e não nos desamparou. Oh, Pai, que nós possamos confiar. Que nós possamos desfrutar do Teu cuidado, da Tua presença nesses dias. Oh, Pai, que nós não estejamos inquietos, mas que nós possamos desfrutar da Tua paz. A paz que excede todo o entendimento. Oh, Pai, que nós possamos entrar e mergulhar nesse lugar. Oh, Pai, para não sermos roubados pelas circunstâncias, para não sermos paralisados pelos problemas. Oh, Pai, que nós possamos desfrutar da Tua presença, que nós possamos desfrutar da Tua companhia, porque sabemos que o Senhor pega junto conosco. É o Senhor que pega junto conosco. E nós iremos até o final. Nós cumpriremos aquilo a qual o Senhor propôs para nós. Pai, que nós possamos descansar em tudo aquilo que o Senhor já tem prometido e liberado sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Jesus falou com você? Tem duas pessoas na tempestade, Jesus e os discípulos. Menino que não ora, não jejua, não lê Bíblia, não conhece a Deus, se desespera. Ai, Jesus, vamos morrer. Olha que pergunta ridícula. O Senhor não se importa que a gente vai morrer nessa tempestade, não? Menino, crente que não ora, não lê Bíblia, não jejua, não tem vida com Deus. Deus não está vendo, parece que Deus não está vendo, parece... Essas verbalizações que se apresentam nas circunstâncias da vida são verbalizações de pessoas que não têm intimidade com Deus, não conhecem o caráter de Deus, botam até a culpa em Deus. Foi Deus que colocou a mão, foi Deus que botou a tempestade, foi Deus banana, foi você que fez suas escolhas erradas. Só que Deus é tão bom que ainda assim Ele salva a gente da gente mesmo. Mas eu quero usar esse gancho da mensagem da pastora aqui para dizer uma coisa. Eu estou triste e cansado de ver gente botando responsabilidades em Deus que não cabe a Deus. As circunstâncias da sua vida são responsabilidade sua. E o que não é de sua responsabilidade, que são circunstâncias da vida, que também acontecem, porque a vida não é fórmula de bolo. A gente tem a mania de achar que se eu fizer isso, vai dar isso. Só que a vida ela não é uniforme, a vida ela é multiforme. Alguém um dia disse, basta querer. Ô, gente, basta querer? Basta querer, gente? Não. Não basta querer, não. Porque uma criança em Uganda, ela não vai querer ser PhD e ser PhD, não. Porque ela não tem nem acesso a pelo menos 3 refeições diárias. Ela não tem acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, nem à moradia. Então não basta querer, não. Ah, é só se esforçar. Quem já ouviu isso? É só se esforçar, gente? Quem aqui já se esforçou muito por algo e não conquistou? Levante a mão.
Não, levante a mão aí, levante a mão aí. E eu quero lhe dizer, isso é libertador, você não é um fracassado por isso. Porque está aqui na sua frente, se tem uma pessoa que eu conheço, dentre as muitas que eu conheço que são esforçadas, se tem uma pessoa que eu conheço que é esforçada, é esse que vos fala. E eu já entendi que não é, porque você às vezes se esforça, dá seu melhor, meu irmão. Tira leite de pedra, carrega água no cesto. Para um casamento ser feliz, para ter uma boa convivência com todo mundo, eu falando aqui agora de relacionamentos interpessoais, é só você querer. Se você fizer a sua parte, dá tudo certo. É assim, gente? Você faz a sua parte. Bom dia, fulano. Bom dia para quem? Você estava falando comigo ontem, hoje já está de cara feia. O que foi que eu fiz? Você acha que o mundo gira em torno de você? Não tem nada a ver com você. Então, irmão, não basta querer. Não é só fazer sua parte. A vida é uma corrida. Mas de que adianta na corrida você dar uma largada a 1000 metros de distância de mim? Quem vai chegar primeiro? Então a gente tem que entender uma coisa. A vida é isso aqui, ó. Faça o melhor que você pode. Por que eu tenho que fazer o melhor que eu posso, bispo? Para que você possa chegar de noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz com a sua consciência. Tem que ser ético, tem que ser moral e tem que ser legal. Bote isso na sua cabeça. O que é isso? Por exemplo, você pode ficar rico. Pode ou não pode? Pronto, agora vamos lá. Ficar rico como? Você pode criar uma pirâmide financeira e vai ficar rico. É legal? É ético? É moral? Pronto. Você pode ficar rico criando um site de pornografia. É legal? É. Site de pornografia é legal no Brasil, viu? A lei permite. É legal? É. Infelizmente é. Mas é moral? É ético? Não. Então, a gente tem que buscar em Deus uma forma de crescer de modo legal, moral e ético. Então, irmão, vamos parar de ser criança. A tempestade, e aí? Eu estou em outro lugar, pô. Eu não me enxergo mais em Pedro, desesperado, não. Eu me enxergo em Jesus, dormindo na tempestade e chateado porque você está me acordando. Dizendo, bispo, é o quê? Eu não já lhe ensinei a palavra? Vai lá e confessa. Diga amém. Está na hora de você sair desse lugar de desespero. E você já percebeu que todo desesperado, ele não quer ficar desesperado sozinho, ele quer desesperar os outros. Ele fica irritado. Você não sabe o que eu estou sentindo. O que é que você está sentindo? É porque você não vê, você está contrário. O mar está revolto. E o que é que a Bíblia diz? Aí vem você com a Bíblia. Meu irmão. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Hebreus diz que a Bíblia é a âncora da nossa alma. Guarda isso aqui, ó. O mar pode estar na força de torar. O vento lá pode estar jogando tudo, mas se o barco jogar a âncora, ele pode até dar uma balançadinha, mas não sai do lugar. Você está se desesperando porque não largou a âncora. Larga a âncora. Ainda ontem veio uma santinha. O que foi? O que? Meu Deus. É muita conta, é muito dinheiro. Eu perguntei quanto. Eu tenho uma curiosidade de perguntar quanto, para ver se é mais do que eu. Para ver, eu encontrei alguém que precisa de mais dinheiro do que eu. Tá aí, achei alguém. É quanto? A criatura falou, eu ia para que data? E a criatura falou, falei, mas vem cá, rapaz, que data é hoje? Mas então, eu não sei o que fazer. Oxi, Mateus 6,34. Basta para cada dia seu mal. Bora viver hoje. E daqui para lá, Deus proverá. Assim.
Mas rapaz, estou pensando que é outra coisa. Até logo, viu? Dei as costas e fui embora. A pessoa deve ter achado que eu era insensível. Mas, gente, olha para mim. Eu não posso mais me permitir entrar em um lugar em que os meus sentimentos abafem a minha fé. Aprenda isso. Ficar olhando para vento contrário, para mar revolto, vai aflorar meus sentimentos. Eu vou olhar para Jesus. Se ele está dormindo, eu faço o quê? Bispo, o senhor não está entendendo, eu sou prestador de serviço, e aí, minha agenda essa semana, estou sem nenhuma agenda, eu faço o quê? Dorme. Lê Bíblia. Ora. Vem trabalhar na igreja. Liga para a Lorena. Lorena, o que eu fazer na igreja? Vai ser irmão. Não se deixe ser roubado pelos seus sentimentos. Porque, o mar está revolto hoje, daqui a pouco está tranquilo. O vento está contrário, daqui a pouco está tranquilo. Circunstâncias mudam. Jesus permanece o mesmo. Vamos lá, vamos falar da agenda desse mês. Sábado agora nós teremos aqui o maior encontro das galáxias. Teremos o Entre Elas. Parece que o penteado do Entre Elas é black. É isso? Essa é a mensagem? Não? Pareceu. Muito bonito esse aqui, viu? Curti. Gente, muito bom. Dia 3 agora, Entre Elas, como vocês sabem, vai ser um tempo poderoso e primoroso. Depois do Entre Elas, dia 10, nós teremos o bingo beneficente para ajudar o Hospital Aristides Maltês. Eu quero pedir, por favor, o Betelfone, envie isso aqui amanhã para todo mundo e pede para todo mundo divulgar em tudo que é lugar, manda para os seus amigos. Já vendemos, alguns bilhetes, mas tem bilhete para vender ainda, tá, irmãos? E nessa feita estará acontecendo aqui um festival de sorvete, tá certo? Isso aqui é para você abençoar vidas, irmão. É uma forma maravilhosa de abençoar vidas. Faça isso. Amém? Dia 11, Santa Ceia. Não volta aqui. Jesus Cristo disse: quem não come do meu corpo e não bebe quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas eu não sei, o bispo, porque eu não me batizei. Ele disse que quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas é porque na igreja dos outros lá diz que isso, diz que aquilo. A gente não tem pacto aqui com a igreja de ninguém, porque a igreja só sei que é de uma pessoa, Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo segue a palavra. Invenção e mandamento de homem é problema dos outros. Tá bom? Mas eu aceitei a Jesus. Bom, aceitar a Jesus e se batizar tem diferença? Não. Todas as duas são atos. Eu vou aceitar Jesus, mas não vou me batizar não, porque aceitar Jesus é uma coisa, se batizar é coisa séria. Não, quando você aceita Jesus, lá no inferno todo mundo sabe que você acabou de confessar Jesus. Tem diferença nenhuma. E se batizar, tem diferença nenhuma. Todos os dois atos são atos públicos de fé. Se a pessoa aceitar Jesus numa hora e acabar de morrer naquela hora, ela é salvo? Pronto. Agora, se ela aceitou Jesus, teve tempo de se batizar e não se batizou, aí é uma dúvida que eu não sei lhe responder. Procure o pastor Abimael. Quer dizer, eu sei e ensinei a ele. Você entendeu? Entendeu ou não? Sim. Vamos supor que a senhora está namorando com um cara. Chega para o cara e fala assim, bora casar. Ele fala, não, casamento é coisa séria. Eu só quero namorar com você, usufruir de sua presença, desfrutar do que você pode me oferecer, mas não quero uma coisa séria com você. Você continua com um cara desse? E porque a gente acredita que Jesus que morreu e ressuscitou pela gente vai continuar. Enfim, você tem que se batizar. Só não se batiza quem não volta. Quem mandou sair? Só não se batiza quem não quer morrer, irmão. E evangelho é morrer vivendo ou viver morrendo. Então ceia é coisa séria. Teremos batismo agora em setembro, né? Já está tudo pronta a turma? Já está pronta? E nós vamos entrar agora em setembro, de setembro para outubro, nós vamos estabelecer aqui na igreja um ciclo. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Se chama Ciclo Betel. Está em pé, mas não está fazendo frio, é bom.
O ciclo Betel vai funcionar assim: uma pessoa aceitou Jesus, ela vai entrar no curso das águas. Passou o curso das águas, se batizou, vai ter um segundo curso, é um curso de maturidade. Nós vamos te ensinar a fé, vamos te ensinar a palavra, vamos te ensinar o que cremos, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia diz como crescer espiritualmente. Vamos te ensinar a fé, o beabá da fé, quem é o diabo, onde é que a Bíblia diz sobre o diabo, quando ele se tornou diabo, como foi esse negócio dessa rebelião e a morte e tal. Vai te dar um processo de maturidade espiritual. Passou do curso de maturidade, vai ter um terceiro curso, que é o start. Você já se batizou, já amadureceu, já tem os fundamentos para continuar crescendo, e agora está na hora de você ser efetivo no corpo, porque nós somos membros do corpo de Cristo e temos que dar fruto. E aí vem o start, depois do start, curso de oficiais, diga amém. Amém. Depois do curso de oficiais, Instituto Bíblico Betel. Ou seja, em coisa de um ano e meio, você vai estar pronto para dar fruto, e fruto poderoso. Amém? Então você, e quem veio de outro ministério para cá? Quem veio de outro ministério para cá não vai passar pelo curso das águas se for batizado, mas vai passar pelo curso de maturidade. Vai ser caminho, via de regra para todos. Curso de maturidade, depois o start, curso de oficiais. E aí você pode entrar em qualquer área da igreja, servir em qualquer área da igreja, tem muita área na igreja. Nós temos 10 departamentos, é departamento para caramba, funcionando, e você pode se encaixar em um e servir, mas depois que você entender como é que funciona e for treinado para isso. Quem entendeu? Amém. Quem acha esse negócio uau? Pronto, é isso aí, uau. Então, agora em outubro vai ter, agora em setembro vai ter um culto visão, né? E eu vou passar a visão, vocês vão entender, mas vocês vão amar, é maravilhoso. E aí a gente já vai começar com o curso de maturidade. Então você que já foi batizado, ou você que veio para cá e já é batizado, o pessoal da Secretaria da Igreja vai te procurar para lhe inscrever em uma das turmas do curso de maturidade. Diga amém. Amém. Não, mas eu sou crente há tantos anos, eu não preciso disso. E é arrogante, precisa passar pelo curso de maturidade para virar humilde. Pode passar agora. Tem que largar assim nos peitos, né? Oi? 16 e 17, irmão, no nome de Jesus, irmão. Tá uma delícia. Tô amando. 16 e 17, será um tempo poderoso. Tá certo? Você que vem nessa casa, você que é abençoado nessa casa, não se envolve com nada nessa casa, cuidado. Cuidado. Viu? 16 e 17, bingo, entre elas. Olha que programação maravilhosa. Você não se envolve com nada. Tem uma parte do corpo da gente que não se envolve com nada. Sabe qual é o nome dele? Apêndice. Não entra em nada. Chega uma hora que ele mesmo inflama. Aí, ó. E altera o que na vida da pessoa? Nada. Pega a visão, meu irmão. Se envolva. 16 e 17. Conferência. Nossa. Botaram a estagiária logo na minha vez. Então, como eu estava falando, era uma conferência poderosa. 16 e 17. Não fique de fora, não. Tá bom? Amém? Dentre muitas coisas que vai ser falado, a gente vai falar sobre a luz da Bíblia, como vencer a autossabotagem. Você vai amar, você vai amar. Serão 2 dias de conferência, e na conferência terão 2 períodos de ministração, dos 2 dias, ou seja, serão 2 dias de conferência com 4 ministrações. Quem se alegra com isso? E serão alternadas ministrações para a parte emocional e espiritual. Ou seja, o que não desbloquear de um lado, vai desbloquear do outro. Amém? Passa mais uma, tem o que mais? Santa Convocação, dia 24 de setembro. Irmão, vamos orar. Amém? Todo mundo sabe que nós estamos em jejum? Você está em jejum comigo? Olha para o seu irmão e diga assim, ó, você necessita entrar em jejum. Agora veja o que é uma direção do Espírito Santo. Eu faço parte de uma equipe global e chegou a mensagem para mim, só que eu não vi. No Brasil e no mundo inteiro as igrejas estão se levantando para jejuar. Aí eu comentei com alguém e falei assim, Timóteo, mas você não... Você está falando no Instagram, no Facebook, está falando em tudo que é lugar. Eu falei, meu filho, eu comecei um negócio de uma obra lá na igreja. Inclusive, irmão, vocês estão orando por mim. A gente já fechou todos os buracos possíveis, né, irmão Américo? Até nas alturas, hein, irmão Américo?
Já fechou todos os buracos, hein, Cleverson? Cadê, hein, Sidney? Todos os buracos possíveis. Mas te montou uns andame doido aí, o anjo estava segurando. Aí agora amanhã a gente começa a colocar o telhado, a gente vai parafusar as telhas, e passar a manta para parar de filtrar. Só que é alto, irmão, o pé direito daqui é muito alto. Então, dá trabalho, às vezes é uma coisa que não é para demorar e acaba demorando. Então, no nome de Jesus, eu vou ficar orando pelo Senhor, não estou lhe pedindo oração não, rapaz, venha trazer um lanche. Mas eu estou jejuando. Não, come conta de sua vida. Cada um jejua seu horário. E aqui a galera está trabalhando, depois que entrega o jejum. Porque imagina, irmão, você está mexendo massa, subindo em andame, desce, é viola, irmão. Então, e tem que terminar, limpar tudo para. Então, a gente vai estar aqui amanhã, vral, e terminar aqui. A senhora quer falar? Eu tenho que saber o nome das minhas ovelhas, Jesus. Você pede para mim, oi bispo, meu nome é fulano, viu? Aí, a gente está fechando aqui, irmão, que a gente teve que botar condensador, então teve que ficar um negócio direitinho, ficar lindo para Jesus, passagem para o corredor, depois a gente vai ter que pintar aqui tudo, né, irmão? Né, irmão? E aí trocar o som, né, irmão? Né, irmão? Botar umas cadeiras bonitas, né, irmão? Né, irmão? É sim. Então, pronto, viu? Cadê a Liliane? Hoje é aniversário dela, alguém me falou ali. Vem cá. Mãe de Grazi. Você falava, é a mãe de Grazi. Vem cá, meu amor. Eu gravo assim as coisas, irmão. Eu gravo assim, a mãe de Grazi. No meu telefone até hoje é Kênia de Binho. Até hoje. Estenda a mão para cá, irmão. Bora orar pela mulher de Deus. Está fazendo 15 anos hoje. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos tua filha. Que ela, meu Pai, possa continuar crescendo na tua presença. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a renove, que o Senhor abençoe tudo, dê graça, sabedoria a ela, para que ela seja uma bênção nessa terra, uma bênção na tua casa. Meu Pai, dê a ela força e graça para criar os seus filhos no temor do Senhor. Pai, nós abençoamos a vida dessa ungida e que ela prospere em tudo, no poderoso nome de Jesus. A igreja diz: Deus te abençoe, meu amor. Aleluia! Tá tendo muita coisa na sua igreja mesmo, eu não estou tendo tempo para falar as coisas. Tá tendo, inclusive, ação, o Departamento de Ação Social está visitando um lugar. Irmão, procure se inteirar. O pessoal da Ação Social está me ligando todo dia, me dizendo desaforo. Bicho, pelo amor de Deus, bispo, é por aí. Às vezes é bicho também. Fala com os irmãos, para os irmãos trazer o quilo. O irmão está falando que ele quer calcular para a gente montar pelo menos 10 cestas básicas. Quem concorda com isso, irmão? E pelo cálculo que eu amei o cálculo que ele me apresentou, ele disse: olha, bispo, se a gente fazer a lista e cada pessoa se comprometer, em vez de trazer o que coisa, assim, eu trago óleo, entendeu? Dá para a gente montar fácil na igreja. Eu falei: pô, meu filho, traga essa ideia. Então, meu irmão, no nome de Jesus, mova seu coração, porque graças a Deus não está lhe faltando. Diga amém. Diga amém. Mas tem gente que está precisando. Então temos que ser igreja do Senhor. Então, no nome de Jesus. E, irmãos, na terça-feira agora, as terças-feiras que estávamos falando sobre fé, nós começamos a falar agora sobre a autoridade do crente. Você quer entender a autoridade que Deus já te deu? A autoridade que você já tem? Terça-feira. E a gente está aqui no mover. Graças a Deus. Eu estou amando isso. Toda terça-feira a gente está chegando aqui cedo. Eu chego 17, quando dá 18 eu começo a chegar mais alguns irmãos, aí vai, né? Dia de quinta-feira está a mesma coisa. E é isso, irmão. Em vez de você ficar em casa querendo pegar a última parte da novela das 6 para vir para a igreja, você já vem para orar. Porque às vezes em casa é aquela coisa, mas aqui está fluindo. Você chega aqui, a luz está baixa, o som baixinho, e a gente orando. E você jejue, viu? Olha para o seu irmão e diga assim, jejue, viu?
No nome de Jesus. Falei tudo. É o que, pastora? Ô, rapaz, olha aqui. Ó, domingo, quentinha, já reserve o seu, bobó de camarão. O Pix é esse aqui, ó. Betel Story. Que a Betel Story cresça. 01@gmail.com. Foi abençoado, irmão? Deus falou com você? Levante suas mãos, hoje é o primeiro dia do mês. Vamos abençoar esse mês. Bora pedir que Papai do Céu faça o sobrenatural. Você que deu mole, eu estou ligado que teve gente que deu mole. Você que deu mole, não fez jejum hoje, peça perdão. Tome em sua cara e diga: Pai, dei mole hoje, mas amanhã eu estou, Pai, na brecha. Diga amém. Isso mesmo, feche seus olhos. Bora abençoar esse mês. Senhor, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé em uma só fé agora, ó Pai. Nós abençoamos o mês de setembro. Declaramos, ó Pai, um mês marcado por experiências sobrenaturais. Eu oro por cada ovelha dessa casa. Levanta, ó Pai, os que estão cambaleando. Levanta as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Aqueles, ó Pai, que estão vivendo um momento de inverno espiritual. Que eles possam receber o impacto do Teu poder. Espírito Santo, eu oro pelos Teus filhos e declaro que esse mês de setembro será marcado por milagres, por sinais, por prodígios, por maravilhas. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, ó Pai, os Teus filhos empregados. Eu declaro, ó Pai, no nome de Jesus, entrevistas dando certo, os Teus filhos sendo convocados. Eu declaro negócios sendo abertos esse mês. Eu declaro, ó Pai, portas favoráveis. Eu abençoo a Tua igreja, que o Teu povo veja o Teu poder. Meu Pai, que os projetos dessa casa, que são para abençoar vidas, se estabeleçam e se cumpram no poderoso nome de Jesus. Leva-nos para casa em paz debaixo da bênção. Nos dá um final de semana tranquilo em Tua presença, no poderoso nome de Jesus. A igreja diz: amém. Peraí. A faxina é que hora? Estou falando com você. E quem é que sabe? Irmão, a gente vai dar um grau aqui na casa geral. A gente está trabalhando, está limpando, mas você sabe, né? Nunca fica. Então, sábado agora a gente vai dar uma faxina geral. Eu vou falar no Betel Fone lá. Fique ligado se você puder chegar junto com a gente aqui. Viu? É sábado, né? É sábado, só não sei o horário. Como de noite tem entre elas, a gente precisa terminar cedo. Então, por isso que estou solicitando os irmãos que puderem, tá? Eu vou falar no Betel Fone lá. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Toda a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é nosso pastor. Repita comigo: agora em setembro, eu darei um testemunho poderoso do que o meu Pai já fez em minha vida. E eu concordo em nome de Jesus.